O Supremo Tribunal Federal derrubou o marco temporal por maioria. O que é o marco temporal? Quem te explica? Assunto para César Feitosa. Cadê ele? César Feitosa, chegamos, voltamos do intervalo. Vamos explicar para o público o que é o marco temporal das terras indígenas e quais são as consequências dele ter sido derrubado hoje pelo Supremo Tribunal Federal. Com você, meu querido. Claro, Raquel, o marco temporal das terras indígenas uma tentativa de marcar ali do ano de 1988 para frente. Só esse tempo não seria possível ter a demarcação das terras indígenas, ou seja, as demarcações feitas antes de 1988, da promulgação da Constituição Federal, não teriam mais validade. Aquelas áreas utilizadas pelos indígenas não poderiam mais ser demarcadas para a utilização deles. Essa tese ela chegou a ser derrubada pelo Supremo Tribunal Federal em 2023. O Supremo, por unanimidade, disse que ela era inconstitucional, mas a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, acabou aprovando uma legislação logo depois desse entendimento de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, tentando colocar dentro da legislação essa tese do marco temporal. E o que acontece agora, portanto, é uma nova manifestação do Supremo Tribunal Federal, numa ação relatada pelo ministro Gilmar Mendes, referendando, portanto, aquele entendimento de que o marco temporal é inconstitucional e trazendo alguns outros detalhes que o ministro Gilmar Mendes apresentou em seu voto. Dois deles são os principais. O primeiro define que o governo federal tem 10 anos para finalizar todas as demarcações de terras indígenas que estão pendentes de análise dentro do Executivo Federal. Esse é um marco importante porque muitas vezes tem diversas terras que ficam paradas por muitos anos em análise no governo federal, exatamente por causa de preferências políticas, depende muito dos ventos que sopram a partir do Palácio do Planalto, dos interesses políticos do mandatário do momento. E um outro ponto que também é relevante, e esse pouco usual, é que o ministro Gilmar Mendes coloca em seu voto, acompanhado pela maioria dos ministros do Supremo, uma minuta de um projeto de lei a ser apresentado ao Congresso Nacional, colocando algumas questões relacionadas para tentar enterrar, em definitivo, essa discussão do marco temporal. Portanto, prevendo que as terras indígenas demarcadas antes de 1988 são válidas, elas merecem o seu reconhecimento, mas prevendo também algumas questões de utilização econômica dessas terras pelos indígenas, trazendo algum tipo do que o ministro Gilmar Mendes entende como modernização do entendimento, considerando, claro, que os indígenas, hoje, eles têm muito mais relação com a sociedade, com as tecnologias, do que tempos atrás. Então, o Supremo Tribunal Federal já formou essa maioria numa votação, num julgamento que está no plenário virtual, do próprio plenário do Supremo, e a expectativa é de que esse julgamento seja encerrado já ainda nessa semana, muito provavelmente amanhã, na quinta-feira.